Espírito ele age na nossa vida, e quando ele me dá uma mensagem, eu não preciso falar com o Gustavo, ele recebe a mesma mensagem, né? A conversa hoje é sobre obediência, e aquilo que o Gustavo falou está intimamente relacionado, na verdade, na gente aprender a obedecer a Deus, né? Todas as quintas-feiras eu vou lá no Pra Vida, com o objetivo de fazer um trabalho com eles, né, de ajudar eles na recuperação deles. E eu achei um material com a Sociedade Bíblica, que é um programa dos 12 Passos, né? E nesses 12 passos, né, tem uma oração da serenidade. E essa oração eu sempre achei muito engraçado quando eu vi os AA, né, fazendo essa oração. E eu pensei, isso aqui é terapia de lavagem cerebral, né? Mas nesse material que eu tenho, tem esses 12 passos, e eu resolvi começar a fazer com eles, né? Vamos fazer a oração da serenidade antes de começar. Então, eu vou ler para vocês a oração da serenidade, e depois eu vou, ao terminar de ler ela, eu vou fazer uma oração pedindo para Deus nos orientar. Mas, prestem atenção aí, porque é muito, muito interessante para nós, né, essa oração. Oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez. Aproveitar um momento de cada vez. Aceitar as dificuldades como o caminho para a paz. Tornar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse. Confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém? Vamos fazer uma oração ainda. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento e quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, porque eu tenho certeza que a tua palavra, ela veio para todos nós de forma a vir de encontro à nossa necessidade e à nossa expectativa, Senhor, quanto ao dia de amanhã e a esse momento das nossas vidas. Te peço a tua bênção nesse momento, que o teu Espírito esteja falando aos nossos corações. Amém. Lendo quando a gente faz essa oração da serenidade lá na quinta-feira, sempre se destaca alguma coisa para mim. E essa semana, o que se destacou para mim foi confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Se eu me submeter à sua vontade. E aí eu comecei por aí, né, com eles, né, conversando sobre isso, porque o que eu gosto de fazer não é um sermão, né, o que eu gosto de fazer é conversar a respeito daquilo que Deus tem nos ensinado. E a palavra "se eu me submeter à sua vontade" está intimamente relacionado com a minha vida vai dar certo ou não, dependendo da forma como eu me submeto ou não a Deus, né? Então, teve um dia na vida da gente, né, que a gente foi pedir ajuda para Deus, né? Teve um dia na vida da gente que a gente pediu ajuda para Jesus. E ele entrou na nossa vida e ele passou a nos orientar. E a questão da obediência, né, a questão de me submeter à vontade dele está intimamente relacionado ao resultado daquilo que a gente espera.
E aí eu gostaria de passear um pouco com vocês aqui pela Bíblia, né? Para comentar algumas coisas que estão relacionadas a essa questão. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 6. Alguns de vocês já sabem de cor, né? Mas vamos lá abrir lá, porque vocês vão lembrar do que eu estou falando. Mateus capítulo 5, versículo 6. Certo? Todos acharam? Então aqui diz assim, ó, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Então, felizes quem? As pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de quem? A minha? Não, fazer a vontade de Deus. Na verdade, a nossa grande luta e a nossa grande dificuldade é que nós queremos que a nossa vontade seja feita, né? Então, aqui Jesus ele está falando que felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, não a sua própria. Normalmente, quem tem vontade de fazer a vontade de Deus e não a sua própria, foi aquele que já percebeu que a sua própria vontade só dá bobagem. Né? Então, grande parte da nossa vida, nós tentamos impor a nossa vontade sobre a vida dos outros. Nós buscamos o nosso espaço no mundo, né? E a gente acha que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pensa que é certo, aquilo que a gente quer é o melhor, é a melhor escolha. E, de fato, depois de um tempo, a gente começa a perceber, puxa vida, né? Mas eu só dou tropeção, né? E aí a gente começa a pensar, puxa vida, né? Será que Deus, o que ele deseja para mim, o que ele quer para mim não é melhor? Então, se eu quero, né, de fato, uma mudança na minha vida, eu preciso, de forma bem humilde, né, pedir que Deus ele remova os meus defeitos de caráter, né, e voluntariamente eu preciso me submeter a cada mudança que ele quer fazer na minha vida. Isso parece bastante coisa, né? Então eu preciso pedir de forma muito humilde para Deus que ele comece a remover a minha própria vontade da minha vida. Eu preciso de ajuda para remover minha própria vontade. E eu preciso ainda, né, voluntariamente, eu preciso ir na direção dele, né, me submetendo a cada mudança que ele quer fazer na minha vida. Aí eu vou ser uma pessoa que tem sede e fome de fazer a vontade de Deus. Vamos dar um pulo lá para Tiago, capítulo 4, versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Quatro, versículo 10. Certo? Todos acharam? Diz aqui o seguinte: humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Então, obedecer a Deus significa que eu preciso me humilhar diante dele. Se humilhar diante de Deus significa que eu estou reconhecendo que aquilo que eu estou escolhendo para mim, aquilo que eu acho que é melhor para mim, não é bom. Então, é humilhante a gente ter que pedir ajuda, né? Para alguns de nós que fomos educados a sentir orgulho, né? Por aquilo que a gente é,
orgulho pelo que a gente aprendeu né, é muito difícil a gente se humilhar. Mas nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Falar é como o Gustavo ele leu naquele texto. Falar é fácil, né? Botar em prática é uma coisa muito diferente. Então, nós falamos com muita facilidade que a gente está se humilhando diante de Deus, mas na hora da minha vontade ser estabelecida, eu brigo, eu luto, eu esperneio, eu quero que a minha vontade seja feita. Isso não precisa ser verbalizado, não precisa ser externado para todo mundo ver e ouvir. Na verdade, a gente aprendeu a fazer isso de uma forma muito dissimulada, muito, como é que eu vou dizer, muito camuflada, né? Mas por dentro a gente está assim, esbravejando, está gritando, né? Porque a gente gostaria de ter a vontade da gente feito. Então, aqui, como acontece isso, né? Eu preciso me prontificar inteiramente a deixar que Deus ele remova, né, da minha vida esse orgulho, essa tendência, né, de querer estabelecer a minha vontade. Então, quando é que eu fico pronto, de fato, para aceitar isso? Sabe quando? Quando a vida da gente vira uma esculhambação. Quando a vida da gente ela não está indo na direção que a gente gostaria que ela fosse. Nós precisamos ter consciência, em determinado momento da nossa vida, que nós precisamos abrir mão do controle. Tá? Não é o controle da televisão. Tá? Muita gente vai dizer, eu vou dar o controle para minha mulher, eu vou dar o controle para o meu marido. Né? Não, não é esse controle não, é o controle da vida da gente. Porque a gente não admite que alguém venha tentar controlar a gente. Isso se referindo a pessoas que estão em volta da gente. Mas a gente também não deixa Deus controlar a vida da gente, porque a gente tem as nossas urgências ainda, né, em primeira mão. E é uma coisa muito interessante, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, né? Alguns de vocês sabem de cor, né? Eu vou citar, se alguém quer procurar, pode procurar, mas diz ali, eis que sou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? Deus, ele nunca nos atropela. Tem um videozinho que circulou na internet algum tempo atrás de um menino falando espanhol, né? Ele disse assim, Deus é muito gentil, né? Ele não arrebenta, ele não mete o pé na porta. Olha só, olha o quadro, né? Jesus diante da porta batendo, tá? Se Deus realmente fosse um tirano, né, como muita gente gosta de pensar e colocar pessoas que ainda não o conhecem, né, ele simplesmente invadiria a nossa vida e faria o que ele quisesse. Mas olha só, Jesus diz assim, eu estou à porta e bato. Tá? E aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar. Então, Jesus ele não entra na vida de ninguém sem que a gente o convide para entrar. Se alguém bate na porta da tua casa, né, tu não vai abrir a porta e ele já vai entrando. Tu vai ter que convidar ele, né? Só um mal educado faz isso. Mas qualquer pessoa que tem um mínimo de educação, ele vai bater na porta, a pessoa vai vir atender, vai ver quem é, e aí é que ele vai convidar para entrar. Então, nenhum de nós convidou Jesus para entrar na sua vida forçado. Né? Alguém foi forçado? Alguém foi pego pelo pescoço e foi obrigado a convidar Jesus para entrar na sua vida? De forma nenhuma, absolutamente não, né? Nós o convidamos, mas aí nós convidamos e aí nós passamos a obedecer ele?
deixamos ele entrar em todas as partes da nossa casa? Ou a gente disse para ele assim, ó, Jesus, fica aqui na sala, né? Sabe, muitos de nós têm sala, mas é pouco usada, né? A gente traz a pessoa que a gente gosta, que faz parte da nossa intimidade, a gente traz a pessoa para a nossa cozinha. Mas Jesus, na vida de muitas pessoas, ficou na sala. Não foi convidado para a cozinha, né? Quando a pessoa é muito, muito íntima mesmo, a gente convida até para, eu vou ali no quarto, vem junto comigo, né? E deixa a pessoa ver o nosso quarto, né? Mas muitas vezes, né, a gente mesmo continua deixando Jesus na sala. Eu posso até convidar Jesus para vir até no meu quarto ou até na minha cozinha, mas tem muitas vezes que eu mando Jesus voltar para a sala e esperar lá. Eu me lembro de uma vez ter entrado numa casa, né? Não é ninguém que vocês conhecem, e eles só nos mostraram a sala. A sala era de cinema, né? Põe sala naquilo. Uma lareira assim, ó, de respeito, né? Mas sabe aonde que a gente foi conversar? Onde que a gente foi bater papo? Numa salinha secundária que eles tinham feito na garagem. Lá eles passavam o tempo todo. A outra sala era boa demais para usar. Eu achei aquilo um absurdo, né? Mas eu percebi que muitas pessoas fazem isso, né? Nós temos o nosso canto especial dentro da casa. E isso não precisa ser o mais luxuoso, não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais confortável. É o canto que nós gostamos. E é aí que nós precisamos deixar Jesus entrar na vida da gente. Vamos dar um pulo lá para Salmo 143, 10. Muito bem. Aí diz o seguinte, tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. No momento que eu compreendo que eu preciso aprender a obedecer a Deus, né, eu preciso pedir para Ele me ensinar a vontade dEle. Eu preciso pedir para Ele, eu não sei a vontade dEle. Se eu soubesse a vontade dEle, eu não precisava nem pedir socorro, né? Eu simplesmente faria. E aí ele acrescenta aqui que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Que o teu espírito me guie. No momento que eu começo a compreender que eu preciso abrir mão do controle da minha vida, é um momento também que eu preciso pedir que Deus ele me ensine a vontade dele. Então nós não sabemos a vontade dele, nós nos aproximamos dele porque nós precisávamos de ajuda, nós precisávamos de socorro. E então, a partir desse momento, eu também preciso de orientação. E Jesus, quando ele morreu na cruz, né, a obra, e ressuscitou depois, a obra que ele veio fazer foi justamente fazer com que o Espírito Santo pudesse vir depois para ficar nos ajudando como Jesus estava ajudando os discípulos naquele período que ele estava andando com eles. Tá? Então é isso que acontece na nossa vida quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Então, nós temos uma necessidade e nos aproximamos de Deus, né? E no momento que a gente começa a compreender que a gente precisa abrir mão da nossa vontade para que ele possa fazer a vontade dele na vida da gente, então aí é que a gente recomeça a nossa caminhada. É um recomeço onde eu não estou no comando da minha vida, é ele que está. Salmo 37, 5. Pode dar um pulinho ali para trás.
Vocês já conhecem esse versículo também. Salmo 37, 5. 37, 5. Muito bem, aqui diz o seguinte: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. Na versão clássica, né, da Bíblia, diz isso aí. Então, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, eu preciso confiar que ele sabe para onde que ele vai me levar. E ele vai fazer tudo. Só que eu não confio, né, na prática, eu não confio que ele vai fazer, que ele vai me ajudar. E por isso que a gente se perde no caminho. Então, eu preciso permitir Deus trabalhar, né? Nunca Deus ele deve ser, na nossa vida, apenas uma solução para os nossos problemas emergenciais. Nós, na maior parte da nossa caminhada com Deus, a gente só permite ele, de fato, atuar na nossa vida quando o bicho pega. Na maior parte do tempo, né, a gente é que está no comando da nossa vida. E não é para emergência. Deus não é bombeiro, né, que a gente liga para ele quando a casa está pegando fogo. Nós precisamos, na verdade, de uma prática, de uma caminhada, de um exercício diário, onde que a gente está realmente colocando na nossa mente e no nosso coração que até nessas coisas eu preciso da ajuda dele. Então teve uma pessoa que me disse assim, Luiz, andar com Jesus é muito fácil para mim, até eu chegar no meu emprego. Aí quando eu atravesso a porta do meu emprego, eu não consigo deixar Jesus me dirigindo ali dentro. Ele disse, Tati, então, tu deixa Jesus ali fora, né, e quando tu sai do trabalho depois tu pega ele de novo, né? Nós precisamos levar Jesus, deixar Jesus dirigir a vida da gente em todos os lugares onde que a gente vai. Não interessa, sabe? Eu não consigo, vamos aprender a fazer isso. Porque no momento que tu está no teu emprego e dá bobagem, tu vai orar, tu vai pedir socorro. Mas então, por que tu não trouxe Jesus logo para dentro? Traz junto, quando está tudo bem. E aí, quando tiver tudo mal, ele já está lá. Tu não vai precisar pedir socorro desesperado, porque ele já estava ali contigo. Ele vai dizer, calma, deixa que eu resolvo, né? Então nós precisamos aprender isso. Na maior parte das pessoas, né, nós, seres humanos normais, né, a gente faz isso, né? A gente deixa só para essas horas de emergência. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a obedecer Jesus. Aprender a obedecer ele é trazer ele com a gente o tempo inteiro. Não podemos deixar ele apenas, então, nesses momentos de dificuldade. Nós precisamos observar e aceitar as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Então, que mudanças ele quer fazer? Eu estou lendo a Bíblia e eu estou compreendendo que eu preciso mudar na área aí do meu relacionamento com a minha esposa, né? Ou do meu relacionamento com as minhas filhas, ou no meu relacionamento com o meu patrão, ou com o meu empregado, ou com o meu cliente, né? Ou meu fornecedor. Então, eu vejo que a palavra de Deus está dizendo que a forma como eu estou agindo com aquela pessoa está errada e eu preciso mudar, né? Então, eu preciso observar essas mudanças e eu preciso aceitar elas. Mas se eu fizer desse jeito, não, eu vou ter prejuízo, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldade, eu não vou conseguir. Então, eu preciso aceitar que Deus ele queira fazer uma mudança na minha vida. Porque a pior coisa, a pior frase que a gente pode falar, quer saber de uma coisa? Eu sou assim mesmo.
eu não mudo, eu não tenho como mudar, eu nunca vou mudar nesse negócio. Gente, quando a gente diz assim, eu nunca vou mudar nesse negócio, a gente está dizendo, ó Jesus, nem na sala eu não te quero agora, pode voltar lá para o lado de fora da porta. Aí quando tu bater de novo, eu ainda vou pensar se eu vou te deixar entrar. Porque nessa parte da minha vida, tu não vai mexer. Né? Vamos dar um pulinho lá para Pedro. 1 Pedro 1, 13 a 14. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 14. Deu aí? Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. A Bíblia pega pesado com a gente, porque ela nos chama de ignorantes, né? Porque a gente ignora, na verdade, a vontade de Deus. Então, aqui, se eu quero e eu aceito mudanças, então eu devo estar pronto para agir, né, em cima dessa mudança. Não apenas racionalmente, mas na prática, eu preciso botar em prática isso. Aí diz, continuem alertas. Uma vez que eu comecei a agir de forma diferente, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês. Sabe, muita gente procura a Deus, ou procura uma igreja, ou procura uma mudança na sua vida apenas num momento de dificuldade, e o que muita gente gostaria é de que alguém chegasse, colocasse a mão sobre a sua cabeça, né, e fizesse uma oração, e aí saísse de lá com tudo resolvido. Certo? Então, lá na casa de recuperação é muito engraçado, né? Porque a maior parte do pessoal que chega lá já até diz, eu já fui batizado, eu sou crente, até me apareceu um pastor lá, né? E aí eu perguntei, mas o que tu tá fazendo aí, então, se tu é pastor, né? Porque ele continuava sendo, né? E daí ele disse, pois é, eu caí, né? Mas a unção não se perde, né? E eu pensei, puxa, né? Aqui está falando, né, de uma bênção, né, que daria para dizer que era uma unção. O que a gente busca às vezes em Deus é um toque de um superpoder, né? Mas a bênção aqui que ele está dizendo é que põe toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Gente, aquele Jesus que bate na nossa porta, que a gente ouve a voz dele, é nesse momento que, na verdade, a nossa mudança começa. Nós precisamos ouvir Jesus todos os dias. Uma vez eu ouvi Jesus quando ele bateu na minha porta, e eu abri a porta, eu convidei ele para entrar na minha vida, e ele entrou na minha vida, e ele fez uma grande mudança da minha vida, né? Só que, gente, tem gente que só teve essa experiência de ser abençoado por Jesus. E a mudança parou ali, ele simplesmente mudou, e agora ele é diferente. Mas, de fato, o que aconteceu é que ele voltou a viver a vida do jeito dele, e ele, na verdade, está esperando outras bênçãos, né? Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele é para entrar na nossa vida para ficar. Ele é para entrar na nossa cozinha, no nosso quarto, né? Dormir na nossa cama, né? E viver a nossa vida junto com a gente todos os dias. E essa é a grande bênção que a gente precisa esperar.
Ninguém vai te abençoar mais ou melhor do que Deus ele vai te abençoar. Não tem, ninguém vai fazer isso. Então, a nossa relação com Deus, ela é particular. E essa relação particular, ela exige obediência. E essa obediência exige que a gente abra mão da nossa vontade. Que a gente abra mão das coisas que nos levaram até aquela crise. Paulo Borges Júnior, ele falou numa pregação que um cara chegou para ele todo arrebentado, né, na vida, né? O trabalho dele deu errado, o casamento dele deu errado, estava cheio de dívida, cheio de problema, e chegou na igreja pedindo assim, ó, eu queria que vocês fizessem uma oração por mim aí para acontecer uma mudança, né? Daí diz ele assim, olha, nós vamos orar por ti sim, mas a primeira coisa que tu precisa fazer é tu precisa parar, né? Porque toda a tua vida que tu viveu até agora te levou para essa esculhambação aí. Então, nós vamos orar, mas o que tu precisa fazer é parar, né? E começar a partir daquilo que Jesus ele falar na tua vida. Ele queria que o Paulo Borges ele indicasse uma igreja boa para ele, né? Que ele pudesse ir lá naquela igreja e lá ele pudesse recomeçar. E ele, na verdade, ia fazer uma esculhambação nesse lugar aonde que ele ia, porque, né, não é mudando de igreja que a gente vai ter uma mudança na vida da gente. A gente precisa, na verdade, encontrar Jesus de novo e ter uma relação íntima com ele de novo, né? Então eu preciso ver a necessidade de mudança na minha vida e permitir que essa mudança aconteça, né? Porque só ver a necessidade não resolve. Eu preciso também permitir que essa mudança seja feita. Então, eu preciso permitir que Jesus ele dirija a minha vida. Então, isso é obediência. Deus não vai poder mudar nada na minha vida se eu ainda estiver preso à minha própria vontade. Ele não vai poder fazer nada, né? Eu estou impedindo ele de fazer mudança. Então, eu preciso pensar, o que eu estou fazendo? Né? Até onde que eu deixo Jesus entrar? Então, nós precisamos, para obedecer, é igual a estar prontos para aceitar, de fato, a ajuda de Deus o tempo todo. A obediência é isso. É aceitar a ajuda de Deus o tempo todo. Não só de vez em quando. Então, esse texto aí, ele me leva ao ponto, né, aonde que eu preciso compreender todos os dias, né, que eu preciso voltar para o início de tudo. Essa semana eu estava cantando, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, né? Eu me arrependo, né? Então, o encontrar com Deus é me arrepender. Me arrepender do quê? Sei lá, cada um de nós sabe do que precisa se arrepender. Cada um de nós sabe aonde que nós estamos impedindo Deus de fazer a obra que Ele quer fazer na vida da gente. E eu gostaria de deixar isso para todos nós refletirmos, né? Também estava com aquela música brincando na minha cabeça, né? Quero ser como criança, né? E voltar a acreditar de novo em Deus, em Jesus. Permitir que Ele me dirija, pegando na minha mão e me conduzindo de novo, né? Como o meu pai me pegava pela mão quando eu era criança. Né? Eu me lembro do meu pai, a gente indo para o culto na igreja luterana quando eu era bem criança, e eu me lembro muito bem de eu pegar o dedo do meu pai. Eu era tão pequeno, né, que eu me lembro que o dedo do meu pai enchia minha mão, né? E a gente ia para o culto. Meu pai botava o paletó, a gravata, né? E a gente botava a roupa de ir no culto ou na missa, né? E a gente ia para lá. E eu ia feliz, né? Porque eu estava segurando a mão do meu pai. E assim a gente precisa ver Jesus de novo na vida da gente. A gente precisa ver Deus na vida da gente dessa forma e simplesmente deixar Ele levar a gente para onde que Ele quer que a gente vá.
e está feliz por poder saber que é Ele que está nos conduzindo. Então, não tem uma coisa muito prática aqui em termos de eu dizer assim, vocês vão fazer agora a lição A, B e C, mas é uma questão simplesmente de se chegar diante de Deus e dizer, se eu me desviei, se eu me afastei, deixa eu voltar para o começo de novo. Se tem alguma parte da minha casa que tu não te deixa entrar, entra aí de novo e recomeça. Vamos recomeçar. Amém? E vamos se conduzindo aí. Deixa eu fazer uma oração. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, porque ela é bem clara no que se refere àquilo que nós somos e aquilo que nós necessitamos de ti. Toma nossas vidas em tuas mãos, porque a gente tem um coração rebelde, humano, carnal, e constantemente, Senhor, nós dizemos para ti assim, pode deixar, daqui agora eu já sei o que fazer, então pode deixar que eu me viro. E daqui a pouco a gente está todo quebrado num canto de novo, não sabendo o que aconteceu. Nós temos dificuldade de obedecer porque nós somos rebeldes na nossa natureza. Mas todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque um dia nós reconhecemos que precisávamos da tua ajuda. E principalmente que precisávamos que tu nos ajudasse a dirigir as nossas vidas. Portanto, eu te peço, Senhor, que tu estejas nos ajudando a voltar a permitir isso em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer onde nós precisamos fazer as mudanças e ajuda-nos a fazê-las. Eu te peço isso, Senhor, peço a tua bênção e a tua graça e a tua direção, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Podemos abrir os microfones.